anunciador do Evangelho é a principal. Por isso, o Senhor esteja em teu coração e em teus lábios, para que anuncie hoje e cada dia a palavra do Senhor. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Aclamemos ao Santo Evangelho. Glória a vós, ó Cristo, Verbo de Deus. 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 O homem não vive somente de pão, mas de toda a palavra da boca de Deus. Glória a vós, ó Cristo, Verbo de Deus. Glória a vós, ó Cristo, Verbo de Deus. O Senhor esteja com todos vocês. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Naquele tempo, o Espírito levou Jesus para o deserto. E ele ficou no deserto durante 40 dias. E aí foi tentado por Satanás. Vivia entre os animais selvagens e os anjos o serviam. Depois que João Batista foi preso, Jesus foi para a Galiléia, pregando o Evangelho de Deus e dizendo: o tempo já se completou e o reino de Deus está próximo. Convertei-vos e crede no Evangelho. Palavra da salvação. Queridos irmãos e irmãs, este dia, quando a gente faz uma passagem aqui na paróquia, porque chega um novo pároco, nós temos a graça de começar o tempo da Quaresma, que é um tempo para que cada pessoa faça uma passagem, faça uma Páscoa, passe de uma condição de pecado para uma condição de graça. Eu não tenho tanto pecado, mas, queridos irmãos e irmãs, na confiança em Deus e no serviço aos irmãos, sempre temos que melhorar em nossa caminhada. Ou será que já estamos perfeitos na confiança em Deus e no serviço aos irmãos? E depois, o nosso serviço à sociedade, como nos pede a campanha da fraternidade. Vejam que rapidamente temos 3 pontos diante de nós: a confiança em Deus, o serviço aos irmãos e o empenho na sociedade, que socorrem-nos para que nós possamos pensar: também nesta Quaresma eu tenho que me converter em minha vida. E todos nós somos chamados a isso. O caminho de conversão é o caminho da pessoa batizada. Por isso o Evangelho disse que Jesus, depois do batismo,
dizendo que se para salvar uns poucos foi importante a arca, agora para a salvação de muitos nos é dada uma outra arca de salvação, que é o nosso batismo. Todos nós, salvos das águas pelo batismo. E por isso então é que nós somos chamados a fazer quaresma, a fazer um tempo de caminhada buscando esta vida nova. E depois da quaresma não precisamos mais fazer nenhum tempo de caminhada? Claro que sim, mas aquilo que deve ser o contínuo, o sempre da nossa vida, no tempo da quaresma, nós somos chamados a intensificar, a tornar mais viva em nossas vidas a oração, a solidariedade, o jejum, com práticas que nos libertam e nos dão a alegria então da vida nova. Queridos irmãos e irmãs, mas esse caminho, como eu dizia, nós não queremos fazê-lo sozinhos. Frei Reginaldo assume esta paróquia e tem a graça de uma comunidade religiosa, onde vive o seu ministério, comunidade agostiniana. Mas o seu ministério é vivido na comunhão com todas as lideranças desta paróquia em cada uma das suas comunidades. Por isso, a nossa caminhada não é uma caminhada de quem faz sozinho o caminho, mas faz em comunhão. Quem realiza a comunhão é a ação do Espírito de Deus. Por isso o Evangelho diz assim, que Jesus foi conduzido ao deserto pelo Espírito, é sustentado pelo Espírito que Jesus fez a sua quaresma, os seus 40 dias lá no deserto. Assim, uma comunidade paroquial que quer viver em comunhão, as lideranças todas, os seus padres, precisa sempre estar aberta à ação do mesmo Espírito que conduziu Jesus e foi dado à igreja para nos conduzir no caminho de Deus. Então, esta comunhão que queremos viver entre nós como fruto do Espírito. Esta comunhão, porém, perderia a sua força se não se mostrasse na solidariedade. A campanha da fraternidade desse ano tem uma frase bíblica. Se lembram qual é a frase bíblica da campanha? Para servir, não é assim? Então, esta é a frase bíblica a orientar a nossa solidariedade. Nós vamos nos aproximar das outras pessoas, não para nos colocarmos acima delas, como gente melhor do que elas, mas nós vamos nos aproximar para o serviço. E como entre nós, quem tem maior responsabilidade deve servir mais, e nesse caso então, Frei Reginaldo, na paróquia, isso toca diretamente a sua pessoa. A campanha da fraternidade nos colocou uma imagem, um modelo de serviço na pessoa do Papa Francisco, quando escolheu para cartaz da campanha da fraternidade o gesto do lava-pés realizado pelo Papa Francisco, lavando os pés daqueles jovens. Pois bem, nós também queremos aprender isso. A solidariedade, o amor, não pode ser algo superficial, não pode ser algo para nos libertar de quem está enchendo o saco da gente, mas precisa ser para mostrar que o Evangelho chega às pessoas pelo caminho do serviço, da doação, da entrega. Jesus fez isso primeiro por nós e agora é a nossa vez. Como é que nós vamos assumir isso em nossas vidas? O final do Evangelho já deu a proposta. Nós assumimos vida de comunidade, vida de serviço, vida de gente batizada, se nós entramos no caminho de conversão e fé. Conversão à luz do Evangelho. Por isso o finalzinho do Evangelho era: convertei-vos
crede no Evangelho. Quem já tinha escutado isso essa semana? Convertei-vos e crede no Evangelho. Ah, vocês foram nas cinzas. Muito bem, porque foi isso que nós ouvimos quando nos foi colocado sobre a nossa cabeça um punhadinho de cinza, que nós éramos chamados à conversão, e esse caminho de conversão não é possível se nós não acreditarmos no Evangelho de Jesus Cristo. Esse é o caminho para toda a igreja, não somente para as lideranças da igreja, incluindo, no caso, o pároco e o bispo. O caminho de fé, portanto, ele passa pela escuta da palavra. Aquilo que é dito em silêncio a quem vai anunciar o Evangelho, porque vocês nunca escutam o bispo dar a bênção em voz alta, mas hoje, no dia da posse do novo pároco, se escuta, porque ele deve tomar a peito com firmeza que ele veio para anunciar o Evangelho. O primeiro serviço à comunidade é o anúncio do Evangelho. Ah, tá bom, isso é moleza, porque a gente tem tantas missas, eu vou anunciar bem. Se fosse anunciar o Evangelho só nas missas, seria exigente, mas seria muito pouco. Anunciar o Evangelho, em primeiro lugar, com a vida e com a organização da paróquia. E anunciar o Evangelho explicitamente, pela catequese, pela formação, pelo anúncio das celebrações. Então, esse é o primeiro empenho do novo pároco: levar o Evangelho de Deus às pessoas. Lembrá-los desta passagem: convertam-se e creiam no Evangelho. Vamos dizer todos juntos? Convertam-se e creiam no Evangelho. O Evangelho nos conduz à salvação. A salvação passa pelas águas do batismo. Esse será um dos outros empenhos do pároco na paróquia. Vem, Reginaldo. Vocês que trazem esses sinais do batismo, vocês são também da pastoral do batismo ou não? Também. Vamos querer entregar esses sinais ao Reginaldo, os ministros, por favor, socorro aqui o Frei. Vocês podem subir. Água, ritual do batismo de crianças e os santos óleos para a administração do batismo. Tem que ficar um pouquinho do lado. Vamos nos juntar. Deixa eu sempre digo ao Frei Reginaldo, meus irmãos da pastoral do batismo, que aqui está um pouco a cara de uma paróquia. Como é que a gente trata quem pede o batismo? Então, se a gente trata bem, essa é a cara da paróquia. Por quê? Para muitos, não há um outro grupo que frequenta, não há uma outra experiência na igreja. Há a experiência de chegar e encontrar os agentes da pastoral do batismo. Então, a gente deve fazer de tudo para acolher bem. Só se de fato, depois de fazer tudo, não conseguir, com tristeza, a gente começa a fazer jejum por quem a gente não conseguiu conquistar. Mas se não, ali é uma porta importantíssima para a vida de comunidade. Então, fazer de tudo, desconsiderar muita coisa, desde que a gente possa ganhar do irmão e ajudá-lo a dar um passo. Então, que vocês, todos os outros membros da pastoral do batismo, junto com o Frei Reginaldo, possam ajudar nisso. Mas não só de pregação do Evangelho, catequistas, não só de ministros do batismo, agentes da pastoral do batismo, vive o padre na paróquia. É preciso que aqueles que passam pelas águas do batismo sejam conduzidos à mesa eucarística. Por isso, o empenho então da pastoral litúrgica no compromisso com a celebração eucarística.
Vocês não se preocupem, vocês nunca fizeram isso, né? A primeira vez. Missão, por favor. O padre já sempre está ali. Ele também já sabe, mas, Reginaldo, tem alguns membros da equipe de liturgia, por favor, aqui na paróquia? Aqui tem o pessoal da equipe de liturgia. Equipe de liturgia, é muito importante esse livro aqui na nossa vida. Abra aqui as primeiras páginas, por favor. O que a gente encontra? Vai lá, coragem. Depois de todos esses decretos. Isso. Então, vendo como está limpinha essas páginas? Isso. Bom. Isso. Fica escrito. Instrução geral sobre o missal romano. A equipe de liturgia, o padre, o bispo, muitas vezes nós somos questionados: por que fazemos isso? Por que fazemos aquilo? Então nós fazemos porque está aqui nessas primeiras páginas o jeito de nós celebrarmos. Depois cada uns são mais agitados, outros mais tranquilos. Dom Pedro era 400 por hora, eu sou normal, 100 por hora. A gente vai alternando, porque senão todo mundo morre no ritmo só. Ou a casa cai quando é muito devagar, 100 por hora, ou também cai quando é 400. Mas em todo caso, aquilo que é central está aqui, nessas páginas que precisam ser conhecidas, não só por nós, ministros ordenados, mas pelas equipes de celebração. Aqueles que foram batizados, ajudados pela luz do Evangelho, são conduzidos então à mesa da Eucaristia, e um auxílio importantíssimo está no missal romano. Mas a Eucaristia celebrada, ela é também adorada. E por isso então tem uma chave importante que o padre também precisa saber onde fica, que é a chave do sagrado. Tem aqui. Então, é uma caixinha bonita, diferente de todas as outras caixinhas. Olha lá, fica aqui, minha filha. É que assim, junto com a celebração eucarística, que é o ponto principal, nós temos depois momentos de adoração do Santíssimo Sacramento. Aquela oração pessoal diante do Santíssimo Sacramento e a adoração convidando toda a comunidade para esses momentos. Então, que o padre possa ajudar, de fato, a comunidade com a sua própria oração, com o seu próprio exemplo, a viver o amor à Eucaristia, celebrada em cada missa, o amor à Eucaristia na oração diante do Santíssimo Sacramento. Agora, no tempo da Quaresma, tem gente que acha só no tempo da Quaresma o que eu vou falar, mas é para todos, todo ano. Mas no tempo da Quaresma a gente se dedica mais e encontra um tempinho para confessar. Chegou a nossa vez, muito bem. Então, aqui estão os sinais. É melhor que vocês primeiro mostrem para o povo o que vocês vão entregar para o padre, porque senão a pessoa não vai saber o que vocês vão. Isso. Olha, uma estola roxa, depois nós temos o ritual da penitência e esse outro livrinho sacramentário que ajuda também nesse momento. Quem não pegar, por favor, ao frente. Reginaldo, eu sempre digo isso, mas eu vou dizer de novo na sua voz. É que assim, quando eu era pároco em Maringá, eu tinha vários horários de atendimento na paróquia. E o pessoal telefonava e dizia assim: a que horas posso me confessar? A secretária dizia:
era das 6h15 até as 8h30, o padre confessa na igreja. Aí o povo foi, porque aquele era o horário de confissão. Então, é importante ter horário de atendimento, mas que o povo saiba, olha, tem confissão, é esse horário. Esse daqui é o horário mais ingrato da vida do padre e o mais feliz, sabia? O mais feliz porque é o horário que o padre pode ajudar muita gente. E o mais ingrato é porque se ele sair 2 minutos antes das 8h30 e naqueles 2 minutos chegar o fiel para se confessar, ele vai esparramar para todo mundo que foi se confessar e o padre não estava lá. Ele não sabe que o padre ficou todo o tempo lá, mas ele vai criticar que naquele último minuto que ele chegou, o padre não estava lá. Então, esses horários são importantes manter, só por uma causa muito grave, não manter, porque senão as pessoas destroem o seu ministério com uma fofoca dessas, não vendo que você tinha ficado todo o tempo lá. Mas isso acontece nas comunidades do planeta Marte. Aqui nas nossas não acontece. Bom, e depois eu quero que essa seja a penúltima. Tinha um pão por aí, não? Já comeu? Mas o pão, gente. Vocês riram, mas eu fui em uma missa que o pessoal tinha preparado pão e umas uvas lá no fundo. Mas as uvas chegaram só algumas uvas do cachimbo. Porque a molecadinha já dava um jeito lá no final. Pois bem. Mas agora não é o ofertório da missa, por que dar ao padre esse pão? Queridos irmãos, querido Frei Reginaldo, é que a comunidade cristã que passa pela luz da palavra, o batismo, a Eucaristia e a confissão precisa ser uma comunidade solidária com quem padece. E o pão é sempre esse sinal de socorro às pessoas que sofrem, às pessoas que nada têm. Tanto que no Pai Nosso a gente diz: o pão nosso de cada dia nos dai hoje. Mesmo que a pessoa não goste de pão, mas sempre vai dizer aquilo que é necessário, que é importante para a nossa vida. E tem aqui também a organização da pastoral social, acho que assim se chama aqui na paróquia. Isso, quem está? Isso. Tem outra pessoa ali para você? Quem está? Vem aqui, minha filha. Pensou que ia ficar livre, né? Então, é claro que cada pessoa é chamada a socorrer individualmente quem está sofrendo, padecendo. Mas, como paróquia, é preciso organizar o cuidado com quem sofre. Uma pastoral organizada, que não faça a acepção de pessoas. Não dá para atender todo mundo, vamos atender quem mais necessita. Se a gente tiver que fazer escolha, seja pelos que mais sofrem a escolha. O pão nosso, a paróquia também é chamada a repartir. Você, as outras pessoas, como o Frei Reginaldo, levando avante esse trabalho. E agora, Frei Reginaldo, quero entregar, fica aqui, né? Tá com medo, né? A senhora me traz aqui nessa bandejinha, isso aí eu estou vendo. Todo-Poderoso tem a chave da paróquia. Tem. Isso. Frei Reginaldo, a questão é que lá nas comunidades de Marte, tem gente que quando tem a chave já pensa assim: agora eu posso fechar a porta. Não. Na igreja, quem tem a chave tem que pensar assim: como eu faço para abrir a porta? Como é que eu faço para que a comunidade seja
mais acolhedora? Como eu faço para que seja uma comunidade missionária? Ter as chaves, então, meu irmão, é para que a comunidade se abra cada vez mais ao Evangelho, se abra cada vez mais a Cristo, se abra cada vez mais aos irmãos numa atitude missionária. E por isso, então, é muito mais do que abrir porta de igreja, essa chave que lhe é entregue. É estar atento para que vocês possam ser uma comunidade, portas abertas para o irmão que chega. O Papa Francisco usou uma imagem lindíssima, dizendo assim, que a igreja deve ser uma mão a deixar a porta da salvação sempre aberta. Pois bem, que você, tendo a chave na mão, seja essa mão que deixa a porta da salvação sempre aberta. E agora eu queria que você desse uma olhadinha nesse povo todo que se juntou aqui perto de você. Olha, seus irmãos de congregação estão ali atrás, eles sustentam você mesmo que invisivelmente. Mas olha aqui, e tem muitas outras lideranças da paróquia com quem você vai trabalhar. E por isso, os dois principais conselhos, o Conselho Pastoral e o Conselho de Assuntos Econômicos, com os quais você será um bom pároco aqui na paróquia Jesus ressuscitado. Seja muito bem-vindo, querido irmão. Renova o propósito que prometeste na tua ordenação presbiteral. Queres desempenhar sempre o teu encargo como fiel cooperador da ordem episcopal, apacentando o rebanho do Senhor, sob a direção do Espírito Santo. Queres celebrar com devoção e fidelidade os mistérios de Cristo, para louvor e glória de Deus, e santificação do povo cristão, segundo a tradição da Igreja. Queres unir-te cada vez mais ao Cristo, sumo sacerdote, que se entregou ao Pai por nós, e ser com Ele consagrado a Deus para a salvação da humanidade. Queres com dignidade e sabedoria desempenhar o ministério da palavra, proclamando o Evangelho e ensinando a fé católica. Prometes respeito e obediência ao teu bispo
diocesano, Dom Odilo Pedro Scherer, e aos teus legítimos superiores, prometo. Frei Reginaldo, Deus que inspirou em teu coração este bom propósito, te conduza cada dia à perfeição. Amém. E agora, com as lideranças e com todo o povo, professa a fé que você acabou de professar na minha presença antes de começar a celebração. Com ele, vamos rezar juntos o creio. Creio. Queridos irmãos e irmãs, esta é a fé que toda a igreja professa, fé que recebemos no batismo, fé que nos enche de alegria, fé que nos salva em Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém. E para as nossas preces, então, na missa, podemos retomar os nossos